Olá pessoal, eu sou o Will e esse é o Desk Talk, o programa de entrevistas e bate-papo, sempre com novidades, trazendo profissionais do mercado, profissionais que têm destaque na sua área. E hoje a gente vai conversar com o Cauê Vicente e o assunto é empreendedorismo e inovação. Cauê, obrigado por ter vindo. Imagina, eu que agradeço. Valeu aí a presença, a gente já se conhece há algum tempo já. Eu queria que você falasse um pouco aí da sua carreira, né? Como é que começou? Você sempre gostou de tecnologia? Sempre desmontava as coisas em casa? Como é que eram as coisas aí? Como é que eu acho que todo mundo começa na área de tecnologia, começa desmontando videogame, né, DVD na época, né? Eu basicamente sempre atuei com tecnologia. Minha carreira toda é tecnologia. Bacana. Eu vim de grandes provedores, né, de serviços de tecnologia. A gente atendia grandes... Na verdade, todos os players, né? Certo. Grandes players de telecom no Brasil hoje. Uhum. Depois passamos para a área de serviços em tecnologia, né? Legal. Provendo serviços e autoatendimento. Certo. E, obviamente, que depois que você está na área de tecnologia, você procura o diferencial, né? Legal. Então, você começa a surfar algumas ondas bem interessantes de marketplace, começa a surfar a onda de inteligência, de segurança e tudo mais, e aí você começa a olhar para o lado de empreendedorismo. Bacana. Então aí eu parti para uma frente empreendedora bem interessante, uma startup de serviços de tecnologia. Legal. Deu muito certo, está investida e tudo mais, hoje eu não estou mais à frente dela. E hoje eu estou na frente de uma grande empresa, né? Uma startup já que nasce grande, né? Um bebezão grande. Aquele filho de elefante. Filho de elefante, é bem isso. Faz parte do grupo Vivaz, é a Nuvem Energia. Bacana. Que a gente literalmente vende energia renovável para o cliente final. Então a gente consegue, através da tecnologia e o empreendedorismo, proporcionar para as pessoas finais, né, para o cliente final, que tem uma conta de 200, 300 reais, entregar energia renovável e ainda com desconto. Caramba. Então esse leque de possibilidades legal. Que a tecnologia nos permite. Essa veia empreendedora sua aí, ela surgiu quando? Você já sempre teve ela? Porque assim, o teu pai também trabalha com tecnologia, né? Seu pai, de uma certa forma, sim. A família acaba trabalhando com isso. Quando é que você percebeu assim, cara, essa nova onda de startups aqui, de empreendedorismo, eu vou surfar, é uma onda bacana ser surfada? É difícil a gente falar quando que vira a chave, né? Quando vira a chave. Mas é algo que quando você começa na carreira... Você começou com mentoria primeiro, né? Na verdade, depois que eu virei um grande executivo numa empresa de serviços de call center, né? Sim. A gente tinha alguns parceiros que olhavam para startups como investimento e tudo mais. E aquilo foi tornando atrativo para mim. Legal. Então eu olhava com a startup e falava, cara, que potencial... E você olhava para o empreendedor com grandes ideias e tudo mais, e de certa forma, muitos deles tinham às vezes alguma dificuldade de contextualizar uma boa ideia. Certo. Porque às vezes uma boa ideia, você precisa de uma base sólida para ir construindo e transformar essa boa ideia num negócio rentável. Legal. Então eu me aproximei de algumas startups no conceito de mentoria para startups mesmo, né? Sim. Algumas delas. Então, era muito mais ajudar o empreendedor a concretizar o negócio. Sempre voltado para tecnologia e serviços. Tecnologia e serviços. Bacana. Muitas vezes o cara tem uma ideia bacana, mas entre o cara ter ideia e colocar ela para funcionar, existe ali um vale, e nesse vale, dos grandes espaços a serem preenchidos é a tecnologia aí. Como os empreendedores que você mentoriou, qual que era a dificuldade maior deles em termos de tecnologia, cara? Olha, foram mais de 10 empresas que eu mentorei, startups que eu dei mentoria, tá? Legal. E, cara, por incrível que pareça, o problema não estava na tecnologia. O problema estava no empreendedor conectar a tecnologia com o cliente final. Olha. Esse que é a grande dificuldade, porque muitas das vezes a gente vai falar assim, olha, vou usar o melhor cloud, vou usar o melhor software XY, só que, cara, o cliente final não está preocupado com isso. O cliente final quer pegar um app, apertar um botão e simplesmente acontecer. Sim. Os empreendedores, muitas das vezes, se preocupam muito com a melhor tecnologia, a melhor forma de estruturar. Óbvio que isso é super importante. Sim. Mas para a geração de um primeiro MVP, você precisa ter o que o seu cliente pede. O que é MVP? Mínimo produto viável. Tá certo. Para uma startup, né? Porque você tem que começar com um produto e depois você evoluindo ele. Sim. E muitos dos empreendedores, às vezes, querem já ter o produto final pronto. E não é isso que acontece. Você tem que criar um produto e amadurecendo ele, evoluindo ele, para você sempre ter uma constante evolução. Porque se você esperar o produto final estar pronto para lançar, o seu concorrente já fez 10 vezes melhor. Exatamente, com certeza. Fez mais melhor não porque ele tem uma capacidade técnica melhor. Sim.
Mas muitas ele vezes foi aprendendo no caminho. Foi aprendendo no caminho com o próprio usuário, o próprio cliente final. Sim, sim. Então, as empresas que eu mentorei, muito dos insights eram, cara, seu produto é ótimo, você usa a melhor tecnologia. Mas, cara, o seu cliente sabe disso, mas ele sabe disso usando, não sabe disso porque ele leu uma matéria. Sim, e aí quem não é de tecnologia vai ler lá, nossa, eu uso o melhor algoritmo para rastrear peça de... Cara, mas funciona? Sim, eu quero ter esse botão, se não tem o botão para mim não serve. Exatamente. Então é legal porque grande parte do processo da mentoria é informar, né, da tecnologia, cara, não use essa tecnologia porque não é escalável. Sim. E a outra parte é, cara, você é um empreendedor, você não é mais um cara de tecnologia. Então você tem que juntar os dois, é o grande diferencial. Então você tem vários exemplos aí, né, de coisas que começaram ali pequenas, né, feia, que nem filhote de passarinho, né? Começa pequeno, feio, desengonçado e depois vai ali evoluindo, né? Isso nada mais é do que a evolução exponencial com o cliente, com o consumidor final. Isso, assim, sem dúvida, é a melhor forma de um empreendedor entender como o seu produto funciona. Legal. Uma coisa é você projetar o produto, outra coisa é como o usuário utiliza. Então, quando a gente olha, por exemplo, lá atrás, o Dropbox, cara, era uma caixa horrível. Sim. E hoje é uma das melhores ferramentas de compartilhamento de informação. Sim. E, assim, com interface, com segurança e tudo mais. Então, quando você olha o processo de amadurecimento desse produto, o que foi? Cara, eu vou liberar uma versão beta, na época ninguém pagava, tinha um limite, obviamente, de tamanho de caixa, né? Mas, cara, você usava, você colocava sugestão, na verdade, na plataforma. Olha, eu gostaria disso, eu gostaria daquilo. Então, esse volume de sugestões virou parte do roadmap do empreendedor. Verdade. E o cara que estava esperando... É o que é o open source hoje, né? O open source o cara faz isso por quê? Porque ele quer ter bastante gente usando, porque ele quer o feedback dessas pessoas para ajudar a melhorar o produto. Exatamente. Né? Um dos produtos que eu lembro também que foi marcante é o Gmail. O Gmail, a primeira versão do Gmail, dava dó. Cara, é assim, é a mesma coisa. Teve uma inovação do Gmail que eles até fizeram uma data de lançamento e tal. Ele conectava no Gmail e aí ele tinha várias features. Cara, aquelas features em 6 meses passaram para dentro do Gmail. É isso aí. Ou seja, você vai melhorando, né, a performar o produto, a percepção do mercado, porque além de tudo, né, o seu produto muda até por conta do mercado mudar muito também, né? Exatamente. Então você fala assim, cara, tem coisa importante que eu deveria fazer aqui que eu não estou conseguindo. Por exemplo, tinha uma feature, uma característica lá do Gmail que era complicado. Tinha muito e-mail na caixa. Não sei quantos e-mails você tem não lidos, mas eu tenho milhares, né? Alguns milhares eu tenho. E aí quando eu ia fazer aquela popular que a gente faz, né? As pessoas fazem resolução de final de ano. O cara de tecnologia, ele limpa a caixa de e-mail, entendeu? Do final do ano. Isso aí é uma coisa que você se reciclar e tal. Eu sempre fazia o quê? Ele pegava, eu selecionava ali, ele tinha lá até 100 e-mails ali, podia estar na caixa de entrada, né? Para você visualizar. Você selecionava o 100 e apagava. Eu falei, cara, como é que eu posso... Porque eu tenho milhares, eu devia selecionar todos desse tipo aqui. Em, 2 meses que eu pensei nisso, depois eu vi lá a feature de você colocar ali, deseja selecionar todos os e-mails desse emitente? Ou todos os e-mails com esse assunto? Cara, facilitou bastante a vida. Né? Então, assim, você vê a evolução mesmo. Então, mas essa evolução, com o cliente final testando, ela é mais exponencial. O porquê? Imagina que no seu roadmap de produto está lá, eu quero ter o melhor sistema de busca de e-mail. Cara, legal, mas o cliente final não quer isso. O cliente final, ele quer um item específico. Sim. E, cara, se você ouve o seu cliente final, você agrega muito mais valor do que o seu roadmap lá atrás que o engenheiro desenvolvendo. Legal. Então, esse feedback do cliente final, quando você está criando o seu mínimo produto viável, né, o seu MVP, ele é muito rico. Legal. Porque é realmente quem usa o seu produto. Sim. Aqui no Brasil está começando agora, mas lá fora é muito, muito forte isso. Quando você cria um produto, quando você está criando uma startup, normalmente quando você tem o seu processo de seed money ou investimento anjo, você separa uma parte daquele investimento para você compartilhar com os seus usuários. Então assim, o melhor feedback ganha X reais, X dólares lá no caso, né? Sim. Olha, se você achar um bug, você dá X reais para X dólares para a pessoa e tudo mais. Bacana. Então você faz com que o usuário final engaje no produto. Então ele vai ser o cara que vai mais te criticar no bom sentido. Sim. Por quê? Porque ele também, obviamente,
gostou do seu produto por alguma afinidade, né? Porque resolve um problema do dia dele, mas ele também se sente parte do projeto. Fala, cara, se eu der uma sugestão e eles acatarem, olha que legal, eles podem colocar no blog que fui eu que falei, eu posso ganhar uma graninha com isso. Então lá fora, principalmente no mercado americano, isso é muito forte. Aqui no Brasil está começando ainda, eu vejo algumas ações um pouco mais embrionárias, mas cara, que isso é muito relevante pro empreendedor. Para ele sair da Technicase e começar a olhar o produto dele resolvendo algo importante para o consumidor final. Bacana. Eu vi o exemplo do Quai, né? O Quai foi isso, né? Você ganhava lá, não sei se era $20, uma coisa assim. Indicando pessoas. Cara, sem brincadeira, o Quai poderia contratar uma equipe de vendas, poderia gastar milhões com o Google Ads. O que ele fez? Ele falou, galera, quem indicar $20 na conta. Pronto. Cara, tinha gente que trabalhou pro Quai, assim, meses e meses a fio, cara. Entra no conceito de economia colaborativa. Você como empreendedor, nesses casos, você consegue fazer a economia girar sem propriamente estar consumindo o seu produto de forma direta. Isso é bem interessante, bem legal e é uma forma de mais pessoas falarem do seu produto sem você gastar literalmente R$1, né? É verdade. Então isso é bem legal. Quando você começa a girar a economia de uma forma um pouco mais colaborativa e as pessoas utilizam ou gostam e compartilham para tal. Então isso faz com que a economia gire de uma forma, porque esse cara transfere dinheiro desse, que transfere informação e conhecimento, então a economia começa a girar e você começa a permear o que você muitas vezes não tinha foco. Sua área de marketing está preocupado com outra coisa, mas o seu público está permeando a informação de outra forma. Legal. Eu acho que uma das coisas interessantes, né, numa startup é você conseguir achar o seu público-alvo, né? Você conseguir achar o cara que você quer atingir e tentar direcionar a sua comunicação para ele, né? Cara, isso é muito importante. Na startup onde eu sou investidor, tivemos algumas situações no começo que eram exatamente assim. A gente chama de pivotar, né? Você trocar o produto, um produto é o mesmo, mas você troca um pouco a ideia do produto. Certo. A gente começou atendendo um segmento, tipo, direto pessoa física. Certo. Não, vamos lá, vamos atender. Aí a gente viu que o ticket não era bom e dava muito retrabalho, porque o cliente final, quando abria um ticket com a gente, não sabia exatamente o que queria. Não, vamos para agora o mercado de empresas, só que pequenas empresas. Aí a gente percebeu que também não era legal e tal, então a gente pivotou de novo. Então, você trabalhar com o público e entender o que você vai evoluindo, você também vai melhorando e acertando seu público-alvo. Tanto que deu certo quando a gente achou que era um mercado, tipo assim, não, a gente não consegue entrar nesse mercado. Quando a gente pivotou para esse mercado, foi onde a gente conseguiu alavancar. Porque fazia muito mais diferença para o negócio das grandes empresas do que para o pequeno empreendedor. Então a gente atacou uma dor que achou que era do pequeno. Conforme a gente foi entendendo e foi pivotando, a gente acertou o grande, que era uma área que a gente não estava olhando, era a persona dentro do nosso negócio, a gente não olhava, a gente falou, não, a gente não consegue chegar de determinada forma. Então a gente foi pivotando. E foi tentando. Tentativa. Aí é o conceito de, cara, eu tenho produto, ele serve para isso, eu vou oferecer para essa persona, até você achar o seu público-alvo ideal. E no caso vocês trocaram então o volume, a quantidade de clientes pelo tamanho do cliente. Do cliente, Imagina, se você chega, nesse caso em específico, se você tem lá um ticket de uma pequena empresa, eu tenho que pagar R$2.000 por um serviço. Putz, veja bem, é difícil e tal. E às vezes um pequeno e médio empreendedor pode fazer falta esse dinheiro investido em tecnologia. Com certeza. O grande fala assim, essa fatura aqui é 50. Cara, não, faz sentido. E para o grande, às vezes, não faz tanta diferença esses 50. Então a gente começou a olhar e viu que a gente poderia agregar muito mais valor fazendo menos esforço, porque às vezes para chegar num ticket de 50 com pequenininho, você tinha que ter muito, né? No grande, e é muita dor de cabeça, né? No grande você tem menos players. Aí você começa a ter outros problemas, né? Cara, eu tô só com cliente, eu preciso de... Aí tem o processo de ver, que é o dia a dia do empreendedor, né? Então você tem que olhar esse mercado, entender o seu público-alvo e depois você ir diluindo isso dentro do seu público-alvo e também entendendo o que ele pode pegar como o público que não é alvo, mas gostou do seu produto e usa de alguma forma. Quão difícil era para o empreendedor não se ver também como uma pessoa de tecnologia. A startup é um negócio pequeno, ele tem ali uma interface com a tecnologia direto. E muitas vezes isso é tentador, né? Do cara falar assim, não, eu sou gestor, mas eu também manjo disso aqui. Eu também conheço até, né, esse banco de dados, eu conheço essa interface. Começa a falar alguns jargões técnicos. Tudo. Quanto é difícil para o cara ele sair um pouco desse papel e você falar, cara, não é bem por aí. Muitas vezes é na dor. Na dor, né? É na dor, não tem como, porque o empreendedor, nós que temos filhos, né, nosso filho sempre é o mais bonito.
acredito, né? E o empreendedor, quando cria um produto, Sim. ele acha que o produto dele é o melhor produto do universo. Sim. Só que o cara que na ponta fala, cara, não é bem assim. Então, essa dificuldade. Então, muitas das vezes, o empreendedor que tem essa sacada, ele faz muito na dor, porque às vezes leva alguns nãos de investidores, do próprio cliente, às vezes A de algum bigorna parceiro. da realidade, né? Aí, eu tem tive cara no- que tem que correr de alguma forma. Eu tive num evento de investimento há uns meses atrás e eu estava vendo um pitch de algumas startups. Cara, era incrível assim como o cara estava apresentando ali o produto, ele tinha pouco conhecimento e o produto era pouco estruturado. Aí você fazia 3 perguntas pro cara, ele olhava através de você assim, ó. É. Sabe o vazio, você via que o vazio estava dentro dela, da pessoa, porque ele não sabia responder aquilo. E eram perguntas elementares, Sim. elementares. E não era nem com relação à ideia, era com relação ao desenvolvimento da plano ideia. Falava, não, você quer quanto? Eu tô procurando captar, sei lá, 1 milhão. Tá bom, 1 milhão pra quê? Ele é 70% marketing. Eu falei, o que você vai fazer com marketing? Se o seu produto não está pronto ainda. Ele, não, é que... Eu falei, cara, descola um pouco do discurso padrão. Você precisa olhar para você, olhar para o seu produto, olhar para o mercado e falar, cara, o que eu preciso agora? Eu preciso de 1 milhão? Beleza, mas você vai ter que dar pelo menos um norte para aquilo, para aquele investimento, né? Quando eu cheguei para mentorar muitas das empresas, tinham bons produtos, tinha um bom market share de mercado para alavancar a empresa. Sim. O grande ponto é que às vezes o cara fica olhando o produto, não, meu banco de dados é o melhor transacional e tudo mais. Sim. Cara, mas o seu cliente final não usa isso. Sim. O seu cliente final usa a interface. Se a sua interface não estiver amigável para o cara que não é de tecnologia usar, todo a parte de back-end não vai funcionar. Toda a lógica, não funciona. Sim. Não é que não funciona, ela não é atrativa, né? O cliente no final não compra isso. O cliente final compra uma boa experiência, uma boa usabilidade. E nesses eventos de empreendedorismo, o que eu mais noto nos pequenos, nas pessoas que estão começando, principalmente as pessoas às vezes que saem da faculdade com boas ideias, é que foca muito no techniquez. Sim. Foca muito, não, mas eu uso o meu algoritmo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Cara, mas a ideia, a interface. Sim. E aí, o outro ponto que é super importante, que às vezes as pessoas não interpretam como diferencial para o negócio, é você ter uma boa experiência com o seu usuário do início ao fim. Porque quantas das vezes a gente sai dos bancões e vai para o banco de cor Y, porque a experiência é boa, você não precisa falar com ninguém, você abre a conta em 5 minutos, verdade. X tempo chega o seu cartão, isso aqui. Cara, os bancões, muitas das vezes, você precisa ter um gerente ali pedindo, pelo amor de Deus, eu tô fora do país, não consigo usar o cartão, você precisa de uma agência. Então, essa experiência do usuário faz também com que o produto final fique bem atrativo. Sim, até porque a experiência negativa ela é muito mais marcante do que a positiva, né? Sem dúvida. No final das contas, é assim, eu precisei e não tive a resposta que eu gostaria. E aí esse sentimento é ruim, porque você nunca vai contar para a pessoa, eu usei o banco X e, cara, funcionou. Mas você fala assim, cara, você não sabe o perrengue que eu passei, estava em tal lugar, passei o cartão, cara, estava tudo certo, bloqueou. Cara, liguei no 0800, não consegui e tal. Cara, e aconteceu comigo. Então isso me marca, isso me marca. Com certeza. Eu fico bem angustiado. Eu falo, cara, como que pode? Sim. Tipo, minha gerente falou, não, você precisa de uma agência. Eu falei, cara, eu tô em Nova York, como que eu vou numa agência? Não, é que deu compras indevidas. Cara, eu avisei no aplicativo que eu ia estar aqui. Então, assim, são coisas que, mesmo que grandes instituições tenham boa área de tecnologia, porque ninguém é melhor que os bancos para investir em tecnologia e segurança, mas a experiência acaba não sendo a melhor para o usuário final. E aí, quando você começa a comparar isso, você fala, cara, isso inviabilizou algo que eu estava fazendo. Entendi. Aí você tem que usar outra instituição e aquela lá você acaba deixando de ser cliente. Legal. E isso, obviamente, quando você olha para o investidor que está começando, você perder qualquer cliente é uma fatia grande do seu faturamento. Verdade, verdade. Essa startup que hoje você é investidor dela, né? Não é a última que você está agora. Agora você está diretor... Agora eu tô como C-Level, né, da Nuvem Energia. C-Level que é diretor de tecnologia. Diretor de tecnologia. Nessa startup, né, que já é um bebezão gigante, que nós temos de tecnologia que é muito interessante que a gente implementou? Hoje, quando a gente fala de conta de energia, você sabe se a sua fatura é convencional B1? Se é monofásico, trifásico?
Não tem a menor ideia. Então, assim, imagina se minha área comercial chegar assim para você e falar assim, ó, sua conta é comercial B1 e é trifásico? Você vai falar, cara, não sei nem o que você está falando. Eu pago a conta de energia só. Exatamente. Então, o que a gente criou de interessante usando a tecnologia, como inteligência artificial, machine learning e segurança da informação? Certo. A gente criou um dispositivo, um app, onde você tira a foto da sua conta, o nosso algoritmo já interpreta a conta, todas essas variáveis, gera para você um plano de desconto na sua fatura. Então, fala assim, ó, se você, com essa sua característica, você gasta R$300 por mês de energia, por exemplo. Olha, meu algoritmo aqui leu, interpretou, você contratando a Nuvem Energia, em vez de você gastar 300 com energia, você vai ter mais 20% de desconto. E aí o que é mais legal? Ah, gostei. Um clique no app, o contrato digital vai para você assina todo digitalmente. Bacana. Por que a gente implementou e dessa forma? Justamente por experiências passadas, que eu vim carregando. Cara, não adianta eu trazer a complexidade para o cliente final. O cliente final ele tem que saber assim, cara, eu economio na minha conta de energia. Sim. E o que é mais legal? Aqui em São Paulo é conta de energia. Sim. E Minas é conta de luz. Tem as diferenças também de linguagem. De linguagem. Cara, você conta de energia, o cara, energia? Não, luz, a minha conta é de luz, não é de energia. É verdade, você conta de luz. Entendi. Então você tem que ir traduzindo isso para o seu produto. Caramba. Hoje a inteligência está toda no nosso dispositivo. O cliente final, ele sente muito, vira intuitivo para ele. É como se fosse, cara, eu tirei uma foto, chegou um contrato para mim com um X% de desconto na minha fatura. Olha que legal. Contratei, no mês seguinte chegou a fatura com desconto. Ó, lindo. Para ele é transparente. Para ele é transparente. Toda a dificuldade do processo está no meu código. Certo. No que a gente trata com machine learning, inteligência artificial e tudo mais. Entendi. Então a gente tira essa dificuldade de entendimento. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de segurança da informação, vamos falar aqui que você precisa ter um antivírus para barrar o ransomware, não sei o quê. Cara, no final do dia, o cara fala assim, cara, tá bom, o que é isso? Que de fato Isso vai faz. me proporcionar. Exatamente. Faz. Mas muitas vezes eu acho que tá nisso, né? Você falou, existem diferenças de linguagem e no final do dia o cara quer saber, o consumidor final é assim, o quanto custa e o que isso aqui vai me dar. Benefício. Qual o benefício disso? É isso. Bom, quanto custa esse benefício? Isso, exatamente. Ou quanto eu vou ganhar com esse benefício? Isso. Então, hoje, o empreendedor que olha o produto dele e interpreta o cliente final com uma massa de teste, ele vai saber o que o cliente final dele quer. Ele pode estar vendendo café. Olha, aqui eu vendo o melhor café do mundo. Sim. Cara, mas o cliente final está comprando água. Então, quando a gente começou a criar dentro da Nuvem o sistema de venda de forma automatizada, Legal. a gente começou a interpretar a dificuldade que era olhar para a conta de energia. Tipo, se você perguntar para 90% da população, ninguém abriu a conta de energia para ver o que está escrito lá. Eu nunca abri. Eu só abri uma vez que estava a bandeira vermelha. Eu falei, a bandeira vermelha significa que ferrou. Sentamos. Sentamos. Sentamos porque é geral. Né? Eu falo para os meninos lá, na hora que eu olho a conta de luz e a conta tá cara, eu falo, gente, sentamos, porque vocês também faz parte disso. Faz parte do processo. Entendeu? Exatamente. É muito legal o que você falou. Você teve duas experiências muito bacanas, que a primeira é você pegar um embrião, né, um filhote de canguru, sabe, que parece uma larva assim, e virou um bichão grande, né, cresceu e tudo mais. Outra coisa é você pegar um bebê elefante, né, que já tem toda uma estrutura, já tem... Qual que foi a diferença principal, assim? Cara, se eu te falar que não teve muita diferença, sério? Porque quando você está criando um produto que é tudo muito novo, é tudo muito embrionário, cara, a dificuldade é a mesma quando você nasce um bebê grande. Sério? Porque quando você nasce um bebê grande, você tem a mesma complexidade. Porque nós que somos de tecnologia, a nossa preocupação o que é? Criar um produto escalável, senão eu tenho que ficar comprando um servidor, Não, cara, tem que ser algo escalável, tem que crescer com o maior nível de usuários possível com o menor investimento. É padrão isso. Padrão. Segurança. Não posso deixar dado vazar, não posso fazer nada disso, né? Tem que ter a camada de segurança. Então, quando você olha para os dois segmentos, os dois cenários, né? Criando um do zero e o outro nascendo um bebezinho grande, é o mesmo processo. Mas o sentimento não é diferente? O sentimento porque é diferente. Porque você não fica com um pouco de medo, você fala, cara, quando você nasce grande, você tem a sorte e o azar. A sorte de ser grande e o azar de ser grande. Você vira basicamente Homem-Aranha, né? Com grandes poderes e grandes responsabilidades. Sim. Mas espera-se muito de você. Porque você já nasce e a sua massa de teste já é 1000 clientes. Só para a gente fazer um comparativo. Em quanto tempo você atingiu 1000 clientes na outra startup e quanto tempo você atingiu 1000 clientes nessa? Na outra startup a gente demorou, sei lá, 1 ano e meio para ter 1000 clientes transacionais. Um ano e meio.
Na Nuvem Energia, a gente em 2 meses tem 1.500 clientes. A outra startup, qual que era o Chama EONerd, eles continuam prestando serviços de tecnologia. Então, você, através do aplicativo, né, você contrata um pacote de serviços, certo, e você pede o serviço, vem para o nosso back-office, que é todo automatizado, encontra o melhor técnico e direciona para o seu atendimento. Então, se eu estiver em Ji-Paraná e eu quero instalar uma impressora, o cara encontra alguém lá. Porque, na verdade, é um conceito de economia colaborativa, né? Um marketplace. Os técnicos se cadastram na plataforma, ele tem um skill como se fosse uma prova para validar o skill da pessoa, né? E ele fica disponível na plataforma. Então, quando alguém abre um serviço, eu quero configurar uma impressora na cidade XYZ. Quando ele cadastra isso no app, já tem o valor prévio, né, de quanto ele vai gastar, certo, e esse ticket sobe no app dos parceiros da região, né? Fala, olha, tem um trabalho para executar esse atendimento. Você gostaria? O cara sim, aí ele tem os dados, já sabe quanto que vai receber, ele vai ao atendimento, executa o atendimento, volta quando ele finalizar. E o cliente der o ok, que o serviço foi finalizado, certo, a nossa área financeira começa a processar o pagamento para esse técnico na conta. Legal. Hoje você está de investidor nessa área agora. Hoje eu estou com investidor. Então, a gente falando sobre a EONerd especificamente, né, você percebe que é um processo muito similar ao Uber, né? E a gente fala da uberização dos serviços. É uma tendência, assim, é algo que, né, não tem volta mais, a gente entrou nessa era, vamos dizer assim, é um marco dessa era tecnológica aqui no mundo? Sim, eu creio, na minha visão, sim. Hoje, quando a gente olha o conflito de gerações, a gente percebe que cada vez mais o consumidor final ele tem o desejo de consumir algo de qualidade, sim, mas ele deseja dar feedback. O Uber é isso. Por que o Uber, teoricamente, acabou com os táxis, né? Porque você podia simplesmente falar pro cara, olha, eu fiz essa corrida aqui e o cara não me tratou bem, cara. Sim, ele correu, passou na faixa, sei lá o quê. Sim. Então, além de você usar uma economia diferente, você conseguia dar feedback. Legal. E pro lado do motorista é bom, na verdade, porque ele também tem um processo de gamificação, vira um videogame, né? Cara, quanto melhor, mais respeitoso eu for com as pessoas, se eu fizer um bom trabalho, melhor atendimento, eu vou ser melhor ranqueado no algoritmo e ele vai me gerar algumas corridas melhores. Sim. E pro cliente final é bom porque ele tem o poder de avaliar o produto que ele está consumindo. Independente se esse produto é uma corrida do ponto A ao ponto B, mas é um produto. Olha, o carro estava bom, estava sujo, o cara estava limpo, o carro... Então, legal, isso gera para o consumidor final um engajamento, porque ele se sente parte da marca. Sim. Ele sabe, cara, se eu fizer uma crítica, a marca vai olhar isso e vai tomar alguma atitude. Se eu fizer um elogio, eu vou estar melhorando a experiência desse motorista que me atendeu. Então, esse conceito de uberização de serviços, para mim, é obviamente uma sacada genial e cada vez mais isso vai ser a diferença pro negócio e pros empreendedores. Entendi. É muito parecido com o conceito de open source também, né? De você dar voz para quem está usando, né? Dar voz para quem o consumidor final. E nem sempre o consumidor final ele tem críticas para fazer. Muitas vezes são elogios. Cara, eu gostei disso aqui. Né? Obviamente você saber aquilo que não fazer é importante, mas é importante você saber também o que salta aos olhos do seu cliente. O conceito da economia colaborativa, a uberização de serviços, e aí vamos até o próprio Uber como exemplo, né? Você olha assim, tem muita gente falando, cara, mas esquece, eu trabalho de Uber, é muito ruim e tal. E o mesmo lado, cara, não, cara, puta, eu vou bem pra caramba e tudo mais. Então, isso depende muito, quando a gente fala de uberização de serviços, de quem tá prestando serviço dentro desse tipo de plataforma. Então, você percebe muitas vezes que existem pessoas que falam, cara, isso pra mim não serve, ou isso pra mim é muito bom. Cara, e o conceito de uberização, e tudo bem. Se você quiser prestar serviço aqui, ok, essas são as regras. Se você não quiser também, ok, sem problemas. Então, é o conceito de uberização para os dois lados. Para quem consome, cara, eu quero ou não consumir. E para quem presta serviço para dentro desse tipo de plataforma, também. Ok, eu quero ou não prestar. Seja por taxa, seja por valor, seja por disponibilidade ou qualquer coisa do tipo. Legal. Você tem um caso assim para contar, tipo lá na EONerd, por exemplo, de um técnico que se deu muito bem
e de um outro que não se ajustou? Tem vários. Tem técnicos que chegou a ser até, como esse próprio serviço de uberização, chegou a ser até contratado como fixo lá dentro da empresa, que legal. foi para o back-office e tudo mais. E tem alguns técnicos, obviamente, que não fazem um bom trabalho e tudo mais, que você acaba descadastrando da plataforma. Então tem vários modelos. Sei. Óbvio que o grande ponto de você prestar um serviço de uberização, de você ser essa plataforma de uberização, você tem que ter uma curadoria muito boa. Sim. Que seria assim, cara, eu tenho que avaliar muito bem, eu tenho que ser justo no processo de avaliação, eu tenho que entender alguns pontos positivos e tudo mais. Os pontos, né? Ouvir as duas partes. Ter que ouvir as duas partes e ser justo no processo. Legal. Então, quando você gera uma expectativa para o cliente, você tem que ser ali justo. Olha, realmente o cliente tem razão, ele criticou. Sim. Cara, puta, nesse caso o cliente não tem tanta razão, ele interpretou mal e tudo cara não mais. sabia o que queria. Não sabe que pediu uma coisa e que queria outra. Queria tal. outra. Então você tem que ponderar muito bem para você não penalizar nenhuma das partes. Legal. Nem o contratante e nem o prestador de serviço. A gente vê muito isso no mercado hoje, né? Prestador muito mais perto do consumidor final. Eu acho que foi no Uber, se eu não me engano, uma época, eles não davam nota para o passageiro, era só para o motorista. E aí começou... Por quê? Porque tinha muitas histórias que eles ouviam também dos motoristas e falavam, cara, tem motorista... Tem os dois lados. Tem. Então, assim, começaram a ouvir o lado do motorista também. Sim. Tanto é que um dia eu entrei no Uber e o cara falou assim, não, sua nota é alta, então eu sei que você é um bom passageiro. Eu falei, cara, como assim minha nota é alta? Bom, você tem nota também. Eu olhei lá e falei, rapaz, poxa, me deram uma estrela uma vez, com certeza, né? Mas o conceito dessa uberização de serviços como um todo são as plataformas. As plataformas hoje estão muito mais maduras para entender o consumidor e também entender o produto que realmente está vendendo. Certo. Hoje, quando a gente olha no conceito da nuvem energia, nós temos a plataforma para o cliente final e para o parceiro que revende esse tipo de serviço. Então, são duas plataformas apartadas, cada uma com sua experiência, cada uma com o seu viés, porque eu não poderia colocar tudo isso no mesmo ambiente. Sim. Então, entendendo e interpretando, você cria um processo de marketplace, certo. tanto para o consumidor final se fazer a sua compra, cara, eu quero comprar. Porque são necessidades diferentes também, né? Mas, na verdade, é o mesmo produto. É a mesma necessidade. Eu quero mas a roupagem é diferente, né? A roupagem, a forma de comunicar, como é apresentado. A forma de falar, a forma de atender. Porque muitas das vezes o cliente final entra no nosso bot, na nossa central de atendimento, com uma dúvida muito específica. Olha, eu quero a segunda via da minha conta. Eu gostaria, tenho essa dúvida. Então a gente já tem lá uma faca que o cara já gostaria de saber. No parceiro já é outra. Olha, tudo bem? Tipo, eu vi aqui, cara, eu tô com dúvida no app aqui, o contrato subiu ou não subiu? Então são duas situações que se você consegue apartar e tratar individualmente, você mantém a roda girando de maneira cíclica. Você não para uma para fazer outra. Então você cria os modelos totalmente diferenciados. Legal. É o conceito do Uber, ele tem a nota do cliente para o motorista e do motorista para o cliente. Então é o mesmo conceito que a gente implementou na nuvem. Tem os dois viés, são os dois lados falando. E a gente tem a comunicação também com o gerador, que produz a energia que nós revendemos. Então, cara, a comunicação, quanta energia você realmente gerou. Cara, fala dessa parte de geração de energia, cara. Energia renovável, né? Cara, é muito louco. É muito louco. É um mundo à parte, né? É um mundo à parte. Hoje, qual que é o conceito, né? Hoje nós temos por trás o Grupo Vivaz. Então, o Grupo Vivaz, ela tem a hold que investe em criação de fazendas de energias solares. Então, literalmente, uma fazenda de usina solar mesmo, uma fazenda de placa. Legal. Então, qual que é o conceito? Ela gera essa energia renovável através da fotovoltaica, joga essa energia como créditos na distribuidora local. Então, estou conectado na distribuidora X ou na distribuidora Y. Nós, enquanto nuvem, o braço de varejo da energia do Grupo Vivaz, nós vendemos esses créditos de energia para o cliente final. E aí é toda a tecnologia. Como? Eu tiro foto da conta, eu tiro foto do meu consumo e vai me gerar um contrato, eu assino esse contrato, no mês seguinte você está recebendo energia renovável. Simples assim. Mas através da distribuidora sua local mesmo. Através da distribuidora sua local é o meio para tal. Entendi. Que é a fiação e tudo mais. Porém, toda a energia renovável é gerada através das fazendas do Grupo Vivaz. Então, essa energia renovável ela é acreditada para o cliente final através de um app com 3 minutos de cadastro. Caramba. E vocês estão atendendo o Brasil todo? Sim, existe projeto para atender o Brasil todo. Hoje a gente está em quase todo o Brasil, algumas regiões específicas não, por questão de sol e tudo mais, e também de roadmap de implementação das usinas. Mas hoje a gente atende basicamente todo o Brasil. Entendi. E é só energia solar, não tem energia eólica? A gente está com os projetos para a energia eólica também. É mesmo?
Que legal. É energia renovável. Então, é um apelo muito forte para as empresas, principalmente na área de ESG. Sim. Que querem ter o selo verde, de, conscientização e tudo mais, e até mesmo no conceito da pegada de carbono, né? Sim, então, sim, a gente consegue reduzir essa emissão de carbono através da própria geração de energia. Então, a gente entrega energia limpa e mais barata para o cliente final, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Cara, esse papo de enviar para pessoa física eu achei muito legal. Porque isso existe muito já para empresas, né? Mas para pessoa física, por exemplo, eu estou num prédio, eu consigo contratar... Você consegue contratar especificamente para você. Se o seu vizinho de cima ou de baixo não quiser, sem problemas. E você não instala nenhum tipo de equipamento na sua casa. É literalmente uma transação via app. Caramba, que legal. E aí, obviamente, quando você faz esse tipo de contrato, você começa a receber crédito de uma energia, de uma fazenda específica. Certo. Então, no nosso modelo de negócio, que é o que diferencia um pouco dos nossos concorrentes, você sabe de qual usina você está recebendo essa energia. Sim, então, olha, minha casa está recebendo energia da usina tal, olha aqui a foto da usina, bacana. Olha como ela é. Então, como é um assunto muito novo, e quem está já engajado no assunto entende muito das legislações e regras, o cliente final ele não tem a menor ideia disso. Então, o processo de contratação ser fácil e a gente, junto com a nossa área de comunicação, ir nutrindo o cliente com esse tipo de informação, o cliente final, no final de um período, ele está vendendo o nosso produto. Olha que legal, olha a energia de onde eu consumo, eu tenho desconto. Não, mas como assim? Perfeito. Quanto que você pagou para ter essa energia? Não, você não pagou nada. Eu reduzi minha conta. Reduziu ainda. A maior dificuldade desse mercado com o cliente final é você provar para o cliente final que não é uma fraude. Olha que coisa. Porque você imagina, você está trabalhando, chega o cara, tudo bem? Você quer ter economia na sua energia? 10% de economia? Ah, eu quero. Tá bom, é só você tirar uma foto da sua fatura que você começa a ter. O cara, não, cara, isso é fraude. É impossível. Não, cara, é assim. Cara, aí você tem um processo de comunicação do novo. Que é o mesmo conceito quando o Uber veio para o Brasil. No começo, eu não vou pegar o Uber. Cara, não sei quem que é o motorista. É isso mesmo. Mas o Uber, na época, tinha a mesma preocupação que nós temos. Cara, primeiro, de ter um processo de segurança muito bem implementado, de ter um algoritmo rodando para dar a melhor experiência. E aí, óbvio, quando você começa a ter o engajamento, isso depois vira uma osmose, né? Todo mundo te procura para tal. Bacana. Mas no começo você tem que ir girando, você tem que ir explicando, você tem que, basicamente, educando o seu cliente. E aí é o conceito do MVP. Você tem que ter o produto na ponta, você tem que ter o cara usando, você tem que ter a familiaridade. Porque o cara de tecnologia, quando cria um produto, fala, eu criei uma chave de fenda. Aí você vai ver o cara tá martelando a chave de fenda. Fala, não. Com o cabo da chave, é isso mesmo. Mas tá funcionando, cara, funciona, mas não é para isso. Assim. Entendeu? Isso mesmo. Se você quer martelar, eu vou te dar um martelo. Sim. Então a gente criou esse mecanismo para a gente fazer esse processo de alavancagem. Por isso que em 2 meses a gente conseguiu mais de 1.500 clientes. Cara, que legal. E é um desafio muito grande, porque você está falando assim de um produto que tem um atrativo, um alto potencial de venda, né? Um produto que ele combina inovação, duas coisas que assim tá no hype e eu acho que nunca mais vai sair, que é inovação e economia. Então, pelo amor de Deus, é algo que tem um mercado vasto aí. Agora, como lidar com todas essas informações de todos esses clientes, cara? Porque, pensa, 1.500 clientes, se um deles tiver uma dúvida na conta por mês, são 1.500 chamados. Cara, aí que é o lance legal. E aí é bagagem. Pode falar pulo do gato, não tem problema, não tem problema. É um bate-papo informal. Aí que é a sacada. Pronto, nem lá, nem cá. Nem cá. Cara, o que acontece hoje, quando a gente vende o serviço, porque basicamente eu estou vendendo energia, mas no final o produto acaba sendo um serviço. Certo. Cara, parece engraçado, né? Porque, cara, o que eu estou vendendo? Eu estou vendendo algo que ninguém vê. Você vê energia? Não vê. Quando você acende a luz, você vê. Mas, cara, você não vê ela no seu dia a dia. Então, qual que é o benefício que você tem de contratar a nuvem, por exemplo? O benefício de você contratar a gente, certamente, o atendimento que você vai ter. Certo. Então, hoje a gente colocou todo o mecanismo de inteligência artificial, que hoje está na moda, né? Ah, inteligência artificial, é isso, é aquilo e tal. Mas, cara, isso já está no mercado há muito tempo. Quem já surfou isso lá atrás já sabe onde pisar e onde não pisar, né? Então, hoje a gente tem todo o mecanismo de inteligência artificial e machine learning para saber que quando o Wilk entrar no nosso bot, a dúvida dele é segunda via de cartão. É a segunda via da fatura. E se é a segunda via de fatura, quando ele falar, oi, tudo bem? Digitou os seus dados, o nosso bot já vai falar, oi, Wilk, tudo bem? Tá aqui sua segunda via de cartão. Você deseja mais alguma coisa? Então, a sua experiência vai ser, cara, como ele sabia que eu queria a segunda via da minha fatura? Cara, porque normalmente você já faz isso. Então, a gente usa a inteligência artificial
para entender os nossos clientes e proporcionar para ele a melhor experiência possível. E não, aí você sai do desconto para a experiência. Então você junta os dois. Legal. Então a gente tem a camada de inteligência artificial na contratação, que é 2 fotos. O cara simplesmente contrata energia renovável com 2 fotos. Consegue ter um autoatendimento com bot, falando a mesma linguagem. Robô, um né? robô de autoatendimento. Legal. Falando a mesma linguagem, não aquela coisa mais, digite não. Sim. Falando a mesma linguagem. Sim. E quando a gente olha no conceito de explicar para o cliente o consumo, né, o que é isso, a gente tem um processo de faturamento muito bem detalhado, que Legal. também é automatizado. Então a gente automatizou todos esses grandes pontos de comunicação com o cliente para que a gente consiga escalar de uma maneira exponencial. 1.500 clientes que nos demandam, cara, a gente tem 2 pessoas no atendimento. Uau. Qual que é a porcentagem, então, de automatização de tudo isso? Cara, a gente chega a ter mais ou menos 90% de processo automatizado. Uau, bacana. De atendimento, né? Porque todo o background por trás já é automatizado. 100%. Sim. Então, assim, hoje a gente olha esse segmento. E quando a gente fala de escalar, no final de 2023, a gente vai estar com próximo de 50 mil clientes. E a nossa ideia é não passar de 10 pessoas no atendimento. Principalmente quando você fala de atendimento, quais são as dúvidas, por exemplo, os principais problemas que dão assim no atendimento? Cara, por incrível que pareça, são problemas que não são responsabilidade da nuvem. Acabou a energia. É a distribuidora que gera isso, né? Acabou a energia. Bateu Pra o quem o caminhão cara vai no ligar? poste. Eu vou ligar. Olha, tudo bem, eu vi aqui, porque a gente tem acesso às distribuidoras e fala, realmente a sua distribuidora está fora, a nuvem não consegue te atender, mas a energia da distribuidora deve voltar em X tempo. A outra dúvida é, cara, minha fatura chegou aqui, eu estou com uma dúvida aqui, que é quilowatt injetado versus consumido. Sim. Então a gente já tem todo um processo, um vídeo explicativo para o cara. Então assim, não é alguém falando, cara, olha esse videozinho animado. Sim. Me familiarizei com isso, agora eu entendi. Sim. Então são essas dúvidas que faz com que a gente automatize esse fluxo e melhore a nossa camada de experiência com o nosso cliente final. Como investidor, né, como mentor, você teve algumas experiências em startups, né? Você pegou 10 para mentorear e eu queria saber de você, assim, houve alguma startup que você falou assim, cara, isso aqui tem tudo, vai dar certo, vai estourar e acabou não dando em nada ou acabou dando menos certo do que você imaginava? E também, do outro lado, existiu alguma que você falou assim, cara, não vou perder meu tempo com isso aqui e de repente o negócio deslanchou? Olha, Will, que eu tive algumas experiências sim, e é difícil a gente falar primeiro a que deu certo. Certo. Porque a que deu certo é muito relativo pela cabeça do empreendedor. Obviamente que algumas, quando a gente começou a fazer o processo de mentoria e estruturar a startup junto com os empreendedores, a gente olhava grandes potenciais. Então você olhava e falava, cara, você tem uma grande ideia. E a dificuldade era a tração, é tracionar o negócio, é ter clientes, é gerar faturamento e tudo mais. Sim. Por quê? Porque muitas vezes o novo acaba sendo desconhecido até para o cliente que está comprando. Então, Causa um medo, né? Causa um receio. Quantas redes sociais nasceram antes do Facebook? Nossa, um monte. Mas por que o Facebook vingou, explodiu, virou o que é hoje? Cara, porque teve um time, ele entrou na hora certa, né? Tem série de fatores. Então hoje, quando a gente olha as startups que deram certo, sim, eu tive algumas que eu olhei e falei, cara, isso daqui vai voar, e eu fiquei fora. Certo. Teve algumas sim, algumas específicas de inteligência artificial, que na época era muito embrionário, ninguém conseguia vender, e cara, se falava de inteligência artificial, todo mundo torcia o nariz e tal, e acabaram virando empresas sólidas hoje no mercado. Agora, empresas assim que olha assim, cara, que eu achei que eram ruim e explodiu, pouquíssimas, assim, eu acho que zero. Porque quando você olha uma ideia, quando é ruim é muito forte, pesado, né? né? Sim. Mas que não eram ideias tão atrativas assim, o mercado por si só olha esse tipo de negócio e acaba direcionando o empreendedor para fazer outra coisa. Há 4, 5 anos atrás, eu fui convidado para ser mentor de uma startup que ela fazia uma validação de cheque. Cara, há 5 anos atrás. E há 5 anos atrás já não usava cheque. E eu falei, cara, desculpa, eu não consigo mentorear vocês tecnicamente com plano de negócio, porque eu, Cauê, nunca usei cheque. Eu não sei preencher um cheque. Olha. Não, mas é porque existe um mercado para isso. Eu falei, cara, mas qual o market share disso? Sim. Quem vai usar? E outra, quem usa cheque realmente vai pagar para uma aplicação SaaS. Então, aí o mercado foi modulando e eles mudaram um pouco. Eles continuaram no segmento financeiro, muito mais voltado agora para investimento, para entender o mercado e gerar possibilidade de investimento, que é uma ideia muito legal deles hoje. Legal. Mas na época, a questão de validação de cheque, tipo,
era algo em desuso. Sim. Porque um pai do empreendedor tinha ainda um conceito de cheque e tal. Era legal a ideia. Sim. Mas você olhava que na linha do tempo, cara, já não usa mais. Sim, e assim, sim. daqui 5, 10 anos, ninguém vai usar mais. É. A gente tá falando de Bitcoin, tá Sim. falando de criptomoedas e você falando de cheque. Tipo, É muito contrassenso, né? é muito contrassenso. Legal. Então, assim, com ideias boas, eu vi algumas que foram sensacionais, eu obviamente fiquei fora, voltado para inteligência artificial, e algumas assim que não foram tão legais, que é essa do cheque, que eu falo, cara, assim, e eu queria ajudar o empreendedor porque ele era uma pessoa esforçada, assim, que era uma pessoa do bem, mas a ideia dele, tanto que a gente foi direcionando ele, cara, já que você tem familiaridade com o mercado financeiro, cara, o que está na onda? O que nunca vai parar no mercado financeiro? E tal? Não adianta você, tipo, cheque, puta, é legal, você pode ter um nicho ali se você quer se manter com isso, mas não pode ser o seu core. Então são coisas que, mentorando startups e pequenos empreendedores, né, novos empreendedores, você direcionar ele, porque ele está tão focado que, olha que legal que eu faço com cheque, cara, legal, mas quem usa? Então, mas você falando sobre motor, né, sobre começar a rodar a empresa, eu acho que essa é a primeira energia, né? É o que eu já tenho, os meus contatos, com quem que eu vou falar, o meu pai já trabalha com isso, a minha família trabalha com isso, ou seja, eu já tenho eu acho que esse empreendedor estava na zona de conforto dele, ele estava olhando para aquilo que o braço dele podia alcançar. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Assim, e não é errado. O ponto é, se ficar só onde o seu braço alcança, você não consegue ter o processo exponencial, você não consegue ter alavancagem, você não consegue fazer um monte de coisa. Mas você consegue manter uma startup. Aí depende muito da cabeça do empreendedor. Tem empreendedor que, não, eu quero uma startup para ter um faturamento até X. Cara, e tudo bem, só que você tem que combinar com todos os seus investidores que estão colocando dinheiro na sua startup de alguma forma, cara, que você vai ficar nisso. Porque senão você faz um excelente pitch de apresentação de startup. Olha, uma startup faz isso e aquilo e tudo mais. Legal, meu valuation é de, sei lá, 100 milhões. Que legal. Gente, só que é o seguinte, eu quero faturar no ano, no máximo, 200 milhões no ano. Cara, mas e depois? Não, o investidor procura crescimento, O investidor procura sempre o melhor investimento, a forma mais barata de investir, como melhorar o capital, crescer o capital. Cara, na sua opinião, como é que fica a segurança quando o cara está na startup? Porque assim, na startup a pessoa não tem muito estrutura, né? Ela tem muitas vezes muitas informações, o investidor tem informações, a pessoa que vai lidar ali com a infraestrutura de dados, tecnologia, ou a pessoa de negócio também tem algumas informações, mas eles não conseguem concatenar isso aí de uma forma segura. Qual que é a percepção que você tem dessas empresas que estão começando agora com relação à informação e proteção de dados? Essa é uma linha muito sensível. É uma linha muito sensível e alguns fóruns que a gente vem discutindo no nosso grupo de investidores, até quando a gente vai olhar, avaliar alguma startup. Porque quando a gente olha uma startup que tem um grande potencial, mas tem muita fragilidade na área de segurança, ela acaba sendo um risco para o investidor. Porque quando a gente fala de mentor, que você vai lá ajudar e tracionar e tudo mais, é legal, você dá grandes insights, você participa do negócio, tem equity do negócio, isso é legal. Mas o investidor que vai colocar dinheiro, você imagina que você vai colocar dinheiro numa grande startup, que ela vai alavancar e tudo mais, mas todo o processo legal, todo o processo estruturado de negócio, de segurança da informação, não está saudável. E quando isso não está saudável, o valuation da ideia acaba caindo muito. Entendi. Então, quem não está estruturado para conseguir fazer de uma forma, crescer de uma forma escalável e não estar seguro o suficiente para ter parâmetros de segurança da informação bem implementados, não consegue passar numa rodada de, por exemplo, de seed money ou de investidor anjo. Porque o cara que vai investir o dinheiro, obviamente que o investidor anjo e o seed money, ele vai colocar o dinheiro no risco, é natural. É uma prática de mercado e o cara que está investindo dinheiro sabe disso. Só que, assim, uma coisa é você falar, cara, eu sei disso, eu sei que é risco, mas a ideia é boa, ela tem possibilidade. Agora, uma coisa é, cara, eu sei que é risco e se eu colocar ali, o risco aumenta. Então, assim... porque você vai aumentar a exposição do cara, Você vai aumentar né? a exposição. Então, são situações que a gente olha assim e muitas das vezes a gente tenta colocar na cabeça do empreendedor que, cara, o seu produto ele tem que caminhar muito com o que é escalável e com o que é seguro. Você tem que ter essas duas linhas. E ele tem que ter a percepção, né, do que é segurança. Às vezes você fala de segurança, o cara fala assim, não, beleza, tem antivírus em todas as máquinas, né? E o cara esquece, né, que a segurança ela tem vários vetores, né? O que a gente pega muito, e assim,
falando em termos de porcentagem, 70%, 80% dos novos produtos que lançam no mercado, Sim. o problema não está no antivírus da máquina. Sim. O problema está no código. Por que o problema está no código? Às vezes o desenvolvedor, na hora de criar o produto e tudo mais, naquela correria, Sim. e vamos, naquela emoção de ter o produto, Sim. esquece parte do código, digamos assim, aberto, ou algumas informações abertas no código. Sim. Alguma coisa transacional no código. Sim. E aí quem tem um pouco mais de experiência, não bate o olho e fala, cara, isso é algo que te expõe muito. Sim. Porque quanto mais você crescer a visibilidade da sua marca, mais esse trecho aqui vai ficar exposto para o mercado. Verdade. Então, isso é algo que a gente vem educando muito os empreendedores para que olhe, principalmente nesse segmento. E também é o que você falou muito bem, é decifrar o que é segurança da informação. Sim. Muitas vezes segurança da informação, não, cara, meu Wi-Fi tem senha, não, meu antivírus está ligado. Exatamente. Cara, ok, mas se você vende um produto SaaS, né, que é um produto que vende pela internet, então assim, você tem que ter o seu SaaS seguro. Exatamente. Ele está numa cloud preparada para isso? Sim. Você criou métodos de trava. Sim. Então, tudo isso a gente vem mentorando e organizando para que o investidor invista na startup com segurança. E o empreendedor tenha segurança de que, cara, o dinheiro vai entrar e eu vou conseguir escalar. E não o dinheiro vai entrar, eu vou ter que remendar algo para trás. Então, tem uma preparação para isso. Tem muita empresa hoje que contrata serviço de cloud e erroneamente acha que a responsabilidade da segurança dos dados é do provedor. Não. E não é, né, que a gente chama de CSP, né, Cloud Service Provider. A responsabilidade é do cliente. Ou seja, no contrato lá está que a Azure e a Amazon e tal, elas são responsáveis por manter a estrutura funcionando. É isso aí. Agora, vazou sua informação, teve perda de dados, indisponibilidade de código, o problema é seu. Né? E tem algumas coisas voltadas para a segurança da informação que ninguém lê, né? Que quando você contrata uma cloud, tá lá, mesmo que é só compra online, não sei o quê, mas tem lá o perfil de uso, né? Sim, quando você marca lá e você dá next, eu aceito e vamos criar o nosso produto, cara, lá dentro fala, cara, a informação ela vai estar disponível, mas você que é responsável por manter e manter ela segura. Cara, o cara no pronto-socorro não assina aquele prontuário lá sem ler? Entendeu? Imagina o cara tá vendo ali, tá assinando assim, posso ceder até um rim e não sei o quê. O cara assina, ele nem vê, ele não olha aquilo ali, porque vai olhar contrato de Cloud Service Provider. Que vem em inglês, é preguiça do cara ler inglês. É preguiça de jogar no Google para traduzir o negócio, né? A grande maioria das pessoas hoje, né, dos empreendedores, trabalham com nuvem. Né, e não percebem os riscos. Não, está na nuvem, está seguro. Muito pelo contrário. Né? Você escala mais, você fica um pouco mais exposto. Sim. É sempre o equilíbrio, né, entre a disponibilidade e a segurança. Né? Quanto mais seguro, menos disponível. Quanto menos seguro, mais disponível. Né? E aí, assim, quando a gente olha essas empresas que estão começando, essas startups que estão iniciando, existe uma euforia de ter o produto, né? Igual a gente comentou. Cara, precisa ter o produto, Cara, mas tem um processo para tal. Sim. E assim, não adianta você conseguir começar a construir uma casa pelo teto. É isso. Se você não tiver uma fundação bem sólida e tudo mais, mesmo que você gaste um tempo ali sem ver o produto, né? Sim. Cara, mas no final de um período, aquilo que vai sustentar você por longos anos. Sim. Você conseguir passar muito mais tempo afiando o machado, né? Do que propriamente cortando árvore, né? Dando machadada. Exatamente. Muitos empreendedores eu vejo que não é que o cara está afiando o machado, ele dá com o machado com o cabo, né? Ao invés de dar com a lâmina. E acha que não está tendo resultado e a culpa é dos outros, né? E é muito entender isso, né? O mentor ele faz muito isso, né? Não, pera, pega pelo cabo aqui, viu? E não é pelo cabo você bater com o lado errado do machado, tem que bater com a lâmina para frente, né? E o que é mais legal, a gente nós temos um viés muito grande em tecnologia, né? Mas normalmente quando a gente vai mentorar as startups que estão em tração para investimento e tudo mais, a maior dificuldade deles não é muitas vezes a tecnologia. Sim. Porque a tecnologia, de certo modo, as novas gerações, ela já nasce um pouco mais familiarizada, né? Sim. A grande dificuldade deles é entender o produto. Às vezes o empreendedor faz um pitch de venda de produto, né? Olha, aqui tal, isso aqui tá, mas seu produto faz isso? Não, meu produto não faz isso. Cara, mas você falou num pitch
deu a entender para todo mundo que ele faz isso. Não, cara, ele faz outra coisa. Não, cara, vamos rever. Sim, então, assim, sim. tem tanto o lado tecnológico para você manter a informação segura, obviamente, de ter todos os cuidados, mas também do novo empreendedor de ele se comunicar com o produto. Porque às vezes ele está falando, não, eu tenho aqui ó, o melhor banco de dados, analítica, não sei o que. Tá. Ó, legal, você vende analytics para banco de dados? Não. Cara, você só falou isso no seu pitch. É verdade. Qual que é o seu produto? Ah, não, Sim. eu tenho um SaaS que faz roteirização de rota de motoboy. Puta, que legal, por que você não falou isso? Você se Que é o produto, você na se verdade, preocupou né? em falar da sua Sim. estrutura. É muito de como é e pouco do que faz, Do que né? faz, exatamente. Então, também, vamos lá, vamos entender o lado do empresário, né? Às vezes dá tanto trabalho para fazer, que na hora que você fez, você fala, cara, eu consegui fazer um negócio. Olha isso aqui. Aí você vira a menina dos olhos. Você fala, cara, isso olha aqui isso, é eu top. que fiz. O resto, não, o resto você fala com outros caras aí. Isso aqui, eu vi uma vez uma pessoa que falava disso mesmo. Ele, assim, era um sistema de gestão de estoque. E o cara falava daquilo ali, cara, dá para perceber, você troca 30 segundos de ideia com uma pessoa e você sabe se o cara é técnico ou não. Exatamente. E aí o cara falando para mim, não, porque não sei o quê, porque eu fiz isso. Aí ele começou a falar no pitch dos bugs que ele tinha resolvido no sistema. Né? Eu falei, cara, muito bacana, mas como é que é o teu negócio? Aí foi um dos exemplos que eu falei, usar para falar que a atração vem do próprio investidor, né? Ele falou, então, eu trabalho muito com home center. Eu falei, mas por que, né, porque estoque todo mundo tem, né? Ele falou, não, porque o pai de um amigo meu, ele tem 3 lojas de material de construção. Eu falei, ou seja, o seu começou com 1.500 clientes, o dele começou com 3 lojas de material de construção. Então, assim, cada um começa com o que tem, né? Com o que tem. Não, e assim, quando você começa a ter o cliente final já usando, e é muito legal, você começa a ter também alguns desafios que são interessantes. E aí, nós lá na Nuvve, a gente tem algumas formas de comunicação lá que a gente, assim, é muito engraçado. Porque é muito legal que a gente fala assim, não, é só um botão, coloca esse botão aí, que o cliente vai ficar, fala, cara, mas esse botão é 10 mil linhas de código e tal. Então, assim, mas é traduzir isso. Então, mas imagina um botão para 1.500 clientes ou 50 mil clientes, que é o que a gente vai ter no final do ano. Então é legal quando a gente olha esse contexto, porque, cara, realmente é um botão. Mas o cara que é de... O que significa esse botão? O cara que é aí, técnico, né? Não é um botão. Eu não sei o que, eu vou ter que fazer essa integração. Tal. Cara, beleza, mas no final do dia, literalmente é um botão. É um caro. É um botão mais caro da história, mas é um botão. É um botão. É verdade. Eu acho que o profissional de tecnologia há 20 anos atrás era um cara que ficava numa salinha, trancado. Sem janela, que era o servidor, né? Não tinha janela nem nada. Falando ali com 2 pessoas no máximo. De vez em quando o pessoal abria a porta para dar alguma coisa para ele comer. Debaixo da porta. Baixia, alimentava e pronto, estava funcionando. Por quê? Porque era um sisteminha lá que fazia uma contabilidade, fazia uma coisa ou outra. E você não precisava muito de comunicar com outras pessoas. Tanto é que a parte da velha guarda, né, do old school ali, rola uma certa, não digo uma fobia social, mas assim, uma comunicação um pouco mais restrita, né? Mais dura, digamos assim. Exatamente. O cara é muito direto, ou o cara é muito prolixo, cara, não tem meio termo, né? Tinha muito isso, na verdade, dessa questão da comunicação ser muito difícil, né? Tanto é que eleger uma pessoa, não vai falar com o menino da TI ali. Né? Sempre tem um favorito, né? Exatamente, esse menino aqui, olha, faz tudo que a gente pede, e não sei o quê. E era o cara que era o genericão, era o cara que consertava de servidor a ar-condicionado. Tudo. Deu problema tá vazando o banheiro, chama o menino da TI lá. Que eram os serviços gerais, né? Começou com essa história. E a linguagem do cara era essa, né? Muitas vezes falava muito pro mundo dele. Hoje em dia, com a tecnologia permeando todas as fases do negócio, cara, esse cara precisa aprender a falar com todo mundo, né? Hoje o profissional de TI, obviamente, ele tem que ter as certificações de mercado, tem que ter todo o embasamento, estudar pra caramba e tal. Sim. Mas o grande diferencial hoje do profissional de TI é ele entender do negócio e se comunicar com as pessoas de negócio. Sim. Porque hoje, por exemplo, até dando um exemplo da Nuvve, eu falei aqui que é um simples botão. Imagina chegar para desenvolvimento e falar, cara, esse botão precisa estar pronto, porque não, você tá louco, onde já se viu? Cara, ok, vamos lá, vamos chegar ao meio termo e tal. Sim. Porque hoje a TI, a área de tecnologia, a área de desenvolvimento e tudo mais, muitas vezes ela não é core do negócio. A empresa não ganha dinheiro com tecnologia. Sim. Mas a tecnologia é o meio para conseguir.
Sim. Então, a tecnologia tem que estar permeando o negócio como um todo. Então, não adianta você simplesmente falar, não, eu não invisto em TI. Cara, você não investe, mas o seu concorrente investe. Com certeza. Em TI como um todo, né? Seja em infraestrutura, seja em Sim. cloud, seja em segurança, Uhum. seja em inteligência artificial, que hoje quem não investe em inteligência artificial vai ficar para trás. Sim. Então, o profissional hoje de TI, ele tem que entender as formas de pedir, né? Porque o cliente final, ele vai te pedir uma coisa que para ele é óbvio. Só que o cara de TI que conhece a estrutura como um todo, fala, cara, não é óbvio, eu preciso desmontar e montar de novo o Lego. Não é legal essa brincadeira. Não é, exatamente. Mas às vezes esse Às botão... vezes sobrou umas peças, você fala, cara... Tipo, cara, montei de novo, faltou 2 peças, e agora? É Entendeu? isso mesmo. Mas assim, É o às mesmo. vezes esse botão vai alavancar 10% na venda. Esse é o botão dourado, né? Então assim, são situações que o profissional de TI hoje precisa, qualidade que hoje se ficar fora, ele continua sendo o cara que só coda. Sim. Agora, se ele consegue interpretar, consegue evoluir, com certeza esse profissional vai alavancar na carreira sem sombra de dúvida. Eu queria que você falasse um pouco mais como foi criada, né, a nuvem, como é que vocês estruturaram ela em termos de tecnologia e, assim, exemplos, né, com relação a esse tema que é tão importante, né, com a LGPD e segurança de dados. Na nuvem, a gente começou um processo bem interessante. E aí vem muito dos founders, né, que tiveram a ideia e como a gente construiu esse processo, porque o nosso pilar lá é disponibilidade, segurança e usabilidade. Legal. Então, como um dos pilares é segurança, qual que foi o conceito que a gente criou? No nosso app, a gente tem algumas travas específicas voltado para microserviço, né? Então, literalmente, essa parte, esse trecho só faz isso, esse trecho só faz... E totalmente apartado, né? Então, certo. Caso tenha alguma tentativa, ele já isola e fica indisponível para quem está tentando fazer esse acesso indevido, certo. Obviamente. E também nós temos todo um respaldo jurídico muito forte. Legal. Então, quando faz o processo tipo 100% online de contratação, os dados eles já ficam armazenados numa instância fora do ambiente transacional. Ótimo. Então, ou seja, não fica no dia a dia ali transacionando. Sim. Ele já fica numa base exclusiva para consumo interno, certo. obviamente criptografado e tudo mais. E também o nosso embasamento jurídico, a gente gera um token digital, de contrato digital. A gente usa uma plataforma de contrato digital, onde esse contrato é legal juridicamente. Bacana. Então a gente travou tanto o conceito tecniquez da coisa, né? Do tipo, cara, tem uma base apartada, usamos microserviços, estruturamos toda a arquitetura do app e da nossa plataforma para que isso se comporte de maneira independente, Sim. isolando sempre qualquer tipo de acessos não autorizados. Legal. E juridicamente a parte de LGPD é muito mais voltado para segurança contratual, certo. é um token específico para cada cliente numa plataforma de assinatura digital. Bacana. Então a gente conseguiu amarrar os dois cenários, tanto a questão jurídica, tanto com a questão de acessos indevidos, a questão mesmo de segurança da informação. Sim. E, obviamente, com o LGPD, que já engloba um pouco mais, com os contratos 100% digital. E uma pergunta que você fez, continuando a pergunta, sobre casos que ocorreram problemas grandes com segurança da informação. A gente teve, o mercado, na verdade, teve há um ano atrás, um grande provedor de call center, né? Um dos maiores do Brasil, teve problema com ransomware. Sabemos. Então ficaram fora aí, tipo, 80% da empresa parados, sem produzir por mais de um mês e meio, algo assim. Vários clientes que eram contratantes desse call center saíram, né, rescindiram o contrato, porque estava no contrato, situações legais, tipo, olha, se ficar indisponível, se tiver algum vazamento de dados e tudo mais. Então isso, no mercado de contact center, isso permeou de forma muito negativa. Sim. Porque é o maior player. Sim. E se aconteceu com o maior player, imagina com os menores. Sim. Então assim, aí no ambiente de contact center, o pessoal ficou muito mais sensível a esse tipo de situação e viu, cara, tá ali. Sim. Pode acontecer, você tem que ter um cuidado e tudo mais. E aconteceu de uma forma, vamos dizer assim, não vou falar simples, mas era um patch no virtualizador. Sim. Ou seja, patch é uma correção. Uma correção que o virtualizador já estava lá falando que, olha, precisava acontecer, fazia 6 meses, se eu não me engano. Não levaram esse alerta em consideração nas rotinas deles lá, até que aconteceu o caso fatídico. O ransomware, para quem não conhece, é o famoso sequestro de dados, né? É quando ele criptografa, né, as suas informações na sua máquina mesmo e te pede um resgate. Isso virou uma moda depois do advento da criptomoeda.
porque antigamente você tinha que dar uma agência e conta para o cara depositar, né, e ficava muito mais fácil de rastrear, né, quem foi o responsável por isso. Agora, com o Bitcoin, com o advento das criptomoedas, não. É muito mais simples você pegar e depositar numa carteira digital que não tem rastreabilidade, né, a rastreabilidade é muito difícil e você tem ali um anonimato quase que garantido. Então a gente acabou mudando, né, as modalidades ali de crimes digitais para o sequestro de dados ser uma das mais recorrentes, assim, no mundo, né? Não só no Brasil, mas como no mundo também. Eu já tanto fiz remediação disso, ou seja, cara, criptografou, e agora? O que vai fazer, né? E vai lá, tenta achar o decriptografador lá para aquele ransomware especificamente, como já intermediei também sequestro de dados. Foi uma empresa que procurou para poder fazer isso, né? Intermediar esse pagamento do resgate, porque por se tratar de uma empresa grande, sem querer, o hacker ele entrou numa empresa grande. Só que ele não sabia. Então pediu o resgate padrão, que era 2.000 euros, 2.000 reais, 2.000 dólares, uma coisa assim. E o cara tava para pagar. E aí tinha uma pessoa que me indicou o trabalho e falou, olha, tem coisa errada aí, ajuda o cara. E aí eu perguntei para a pessoa quanto valia a informação, né? E ele falou, cara, são alguns milhões de dólares que vale essa informação. Eu falei, então não faça por você. Porque se por algum momento esse cara descobrir quem você é, ele vai te mandar uma outra faturinha. A fatura fica mais cara. Ele vai falar, ele vai colocar alguns zeros a mais ali. Entendeu? No sequestro de dados que aconteceu nessa empresa que eu comentei, assim, é empresa aberta para o mercado, todo mundo sabe qual empresa que é. Sim. Enfim, tentaram fazer o pagamento, e aí o valor, toda vez que tentavam negociar, subiam o valor. É óbvio, sim. Do outro lado a pessoa está ganhando, sim, enfim. Sim. Mas há notícias que conseguiram voltar as informações, perderam pouca coisa e tudo mais. Sim. Porém, o dano para o mercado, né? Quando fala dessa empresa, durante pelo menos os próximos 5 anos, eu sei quem é. Sim. Ouvi falar. Eu não sou do mercado, desse mercado, mas eu já ouvi falar. Esse é o pior, né? A exposição é tão grande que até quem não é do seu mercado te reconhece. Negativamente, né? Exatamente. Então, assim, são situações que é melhor prevenir. Sim. É melhor prevenir. Cara, eu digo o seguinte, quando a pessoa tem um ransomware na rede dela, tem um sequestro de dados em andamento, a primeira vela que o cara vai acender é para Nossa Senhora do Backup. O cara vai falar assim, cara, onde é que tá as minhas informações? Aí entra, quem nunca teve ansiedade na vida, o cara vai ter a primeira crise de ansiedade na vida. Batedeira. Exatamente, o cara vai falar assim, vamos restaurar esse dado. Aí você vê o seu técnico assim, ó, ajoelhado, o que você está fazendo? Não testei. É porque assim, backupear é uma coisa, restaurar é outra, completamente diferente, né? E a pessoa fala, não, tá backupado? Tá backupado. Mas restaura pra gente. Quantas vezes eu já vi isso? E aí entra muito quando a gente fala de segurança da informação, e obviamente é um tema muito... É engraçado se não fosse triste, né? Fosse tão trágico. Porque muitas das vezes você olha algumas grandes empresas assim, inclusive listadas na bolsa, com processo e tudo mais, aí você vai falar com o responsável da área. Cara, como você faz? Cara, não, fazemos backup e tal. Vocês testam? Cara, veja bem. E cara, muitas das vezes... Veja bem é ótimo. Você ter o backup e não saber se esse backup é válido, é a mesma coisa não ter. É melhor jogar no lixo tudo, exatamente. Então, quando a gente fala de segurança da informação, tem que ter um processo. Que tem a ver com disponibilidade também, né, gente? Então, não dá para ser... Porque não é só o ataque, né? Às vezes o seu técnico acorda de mau humor. Dá uma dedada errada. Exatamente. Dá um dedo errado, dia de maldade. Dia de maldade. E o cara vai lá, apertou o botão errado, cara, foi tudo embora. Então, assim, você tem que estar preparado, obviamente, para ataques e tudo mais, mas você tem que ter uma equipe também que tenha consciência disso, né? O grande ponto para mim, quando a gente fala de tecnologia como um todo, é a conscientização, inclusive, das pessoas que trabalham na área de tecnologia. Porque hoje, quando a gente fala de tecnologia, a gente tem muitos segmentos dentro da tecnologia, né? Fala de TI é muito genérico, né? É que nem falar de medicina, né? Eu sou médico, do quê? Do quê? TI é a mesma coisa. Eu sou TI, tá bom, vocês estão uma antena para mim? Cara... Vamos lá. Sim. Ou senão, eu sou TI, cara, meu servidor ficou indisponível. Cara, mas eu sou TI, mas eu sou na área de desenvolvimento. Cara, mas não é TI. Sim, então, assim, tem esses nichos que quem é de fora, às vezes, olham, não consegue interpretar muito bem. Sim. Então, quando eu falo que tem que ter uma governança dentro do ambiente de tecnologia, principalmente quando a gente fala de grandes corporações e também startups, cara, qual que é o procedimento? Eu acho que o empreendedor, quando está iniciando uma nova jornada, ele tem que ter essa questão, principalmente de processos um pouco mais, que são chatos, o processo é chato,
mas muito bem pautados para você começar a diluir isso e treinar a sua equipe, que é muito importante. É a mesma coisa quando você vai pegar um avião, cara, tem um checklist. Cara, olha, tem combustível? Olha, veja bem, qual foi a última vez que esse avião voou? A turbina tá o quê? O painel tá tudo aceso? Sim. E eu acho que na área de tecnologia para segurança tem que ter isso. Cara, o backup tá feito. Vamos fazer um testezinho? Tal. São coisas que não consomem o dia do profissional de TI, mas no final do dia, por outras demandas, muitas vezes até mesmo por uma questão até de despreparo, quando precisa, descobre que, cara, e aí quando dá esse tipo de problema, o impacto negativo sobre a marca é muito grande, que é o pior. Imagina uma empresa que está começando a ter tração no mercado, começando a ser sexy para os investidores e tudo mais, toma uma dessa, cara, dificilmente, não que dificilmente vai voltar, mas todo mundo vai olhar e aquela história, né? A notícia ruim, ela corre mais rápido que a notícia boa. Com certeza. Então, se tu não vai, putz, mas essa aí não era aquela que teve aquele incidente XYZ? Sim. E outra coisa também, você afasta bons profissionais. Quando você tem um incidente, o profissional, né, o executivo de segurança, o executivo de tecnologia, ele vai olhar e falar, cara, isso aconteceu por algum motivo. Seja por, enfim, erros operacionais, problemas ali de investimento e tudo mais, né, problema de gestão, da própria cultura da empresa. Cara, será que eu vou entrar nesse... É isso mesmo. Eu pegar e falar, cara, tenho meu nome aqui no mercado, né? Tô tantos anos aqui, pô, será que eu vou ter estômago para me enfiar aqui e de repente dar o mesmo problema ou dar alguma coisa parecida? Sim. Então você acaba meio que indiretamente com isso, afastando bons profissionais do seu quadro, né? Então, e quem está lá dentro, muitas vezes, no incidente, o cara vai ver o lado pior de todo mundo. É um dominó, né? Você acaba afetando várias áreas da empresa, afetando de várias formas as mesmas pessoas, né? De repente o cara vai reclamar ali de... Exato. E dentro do mercado, como você falou, você já vai ter essa imagem pré-estabelecida para os seus futuros clientes e essa dificuldade de você atrair bons profissionais. Porque você não atrai bons profissionais no mercado hoje em dia com uma estrutura toda bagunçada, com o nome na lama, né? Então você tem que ter ali um conjunto de coisas para poder, né, ter esse atrativo no mercado, tanto para o investidor como para os funcionários. Né? Sem dúvida. Eu vejo assim, a parte da LGPD para as startups, você tem alguns capítulos específicos para startups, né? Tem uma flexibilização maior por conta disso, né? De ser muito mais dinâmico e tudo mais. Mas mesmo assim ainda existem legislações a respeito disso. Você tem alguma interação com a empresa? Já chegou a implementar, por exemplo, controles baseados na LGPD, mas que não estavam aderentes ali à startup? Tipo, ou eram de mais ou eram de menos para sim. Eu acompanhei uma startup bem próxima, que ela foi investida por um banco, né? E quando você é investido por um banco, cara, você é a lei do banco. Padrão FIFA. Padrão FIFA de qualidade. Isso você aí. Ali, não vou falar que engessa porque é uma palavra muito dura, mas você acaba tendo que respeitar algumas regras que tem menos mobilidade para ter tração no mercado. Muitas das vezes, quando é uma implementação top-down, aquilo que vai muito no core, vai minando também a relação empreendedor com a pessoa que está investindo e está implementando essas regras. Porque é muito processo cultural. Sim. Então, quando eu dei esse exemplo porque o grande banco, cara, você entra no banco, o nível de burocracia que você tem, ou regras, né? Vamos dizer assim, o nível de regras que você tem que ter, de compliance que tem que seguir, é muito alta. Sim. E faz sentido, pelo tipo de informação que está lá dentro. Certo. Quando você trabalha, quando isso é investido para uma empresa que às vezes não tem esse nível de informação lá dentro, e acaba tendo que implementar, isso acaba sendo um pouco mais sofrido. Legal. Sofrido no sentido do empreendedor perder aquele brilho no olho e falar, cara, isso é legal. Entendi. E acaba, cara, tô me perdendo nos processos e tudo mais. Sim. Então, teve situações como essa e também tive situações que foram assim, cara, caiu como uma luva. Cara, investiu, precisa implementar isso, já estava um pouco mais aderente e entra com uma luva e sai jogando. Legal. É óbvio que depende muito da maturidade e estágio que a startup se encontra. Tem startup que é muito embrionária e aí para qualquer processo é muito duro. Sim. É muito difícil. Por que é muito difícil? Cara, não tem. Qual que é o processo para contratar pessoas? Nenhum. Entendeu? Qual é o processo de subir uma máquina virtual? Não tem. Obviamente que é muito embrionário, mas quando já começa a ter um seed, quando começa a ter investimento anjo, pelo nível de exigência que o investidor faz para, obviamente, para aportar o dinheiro, faz com que ela também já comece a criar alguns processos. Entendi. E quando vai criar alguns processos, já começa a criar um modelo um pouco mais adequado pensando no futuro. Bacana. Então as empresas já começam a crescer um pouco mais processuais
e um pouco mais dentro da LGPD. Cara, a gente sabe que tecnologia e segurança, elas fazem parte de um processo, e esse processo como um todo ele tende a amadurecer, né, tende a agregar outros elementos, e aí faz geralmente a gente ficar um pouco mais desconfiado no mercado, né? Desconfiado das pessoas, Sim. desconfiado, aquela história de quando a banana é demais, até o macaco desconfia, né? Então eu queria que você desse um exemplo, se já aconteceu com você, de uma situação dessa aí, de repente de investidor, de alguém chegar aqui e falar assim, não, o meu intuito é ajudar, meu intuito é investir, e você botar um pé atrás e falar assim, cara, teve mato, tem coelho nesse mato, né? Eu estava mentorando uma startup do Sul e a gente estava, enfim, terminando de criar o produto, ajustando o pitch de venda para captação de recursos e tudo mais. E teve um dia que inclusive eu estava no Sul, e aí meu telefone tocou, tudo bem, você está mentorando a startup e tal? Eu falei, tal, mas cara, fala com o empreendedor, eu tô só o cara que ajuda e tal. Uhum. Putz, eu queria fazer uma reunião para entender o pitch, eu gostaria de investir. E, cara, na hora você dá aquela sensação legal, né? Fala, nossa, que legal, interessante, putz, vamos conseguir ajudar os empreendedores, que legal e tal. Durante a reunião de investimento, sabe quando fica aquela, cara, mas como assim? Aí o investidor começa, o empreendedor começa a perguntar para o investidor, cara, mas tá bom, o que você quer? É mais ou menos isso. Sim. E, obviamente, não era investidor, era muito mais uma pessoa sondando o mercado que se passava como investidor. Obviamente ele representava grupos de investidores, mas o pitch dele de, cara, não, a gente quer investir, era outra, cara, eu quero conhecer a ideia, porque eu tô olhando esse segmento e tudo mais, então você tem que ter um pitch muito bem feito, muito bem estruturado, fazendo uma boa propaganda da sua empresa, da sua ideia, do que você resolve, e não entregar o ouro mas ao mesmo tempo você tem que deixar o seu ouro guardadinho no cofre lá e tal. Certo. E assim, não vou falar que a pessoa, nessa questão, agiu de má fé. Ela tá fazendo o trabalho dela, cara, eu tenho potencial de investimento, você quer? Quer. Se você vai com muita sede ao pote, cara, tá bom, obrigado. Ele pode pegar outra que tá mais madura, ou ele pode pegar essa ideia e falar, beleza, se eu pegar isso e investir na outra porque ela tem mais tração ou porque tem mais tempo de vida, eu diminuo o meu risco. Certo. Até porque quando a gente olha startup, né, o marco da startup são 5 anos, né? Sim. Se uma startup passou dos 5 anos, cara, que beleza. Não é bem assim, passou dos 5 anos, beleza, passei da fase 1. Sim. Agora vamos para a fase 2. Que é mais difícil que a fase 1, by the way. Muito mais difícil que a fase 1. Eu sei que assim, você tem muita experiência com relação a essa área de inovação, né? E lidar com pessoas que inovam, muitas vezes você te faz falar uma linguagem, né, diferente do mercado, né? Aquele cara o cara tá antenado em tudo, né? Mas ele tem uma ideia boa, tem uma ideia de mercado, mas ele não fala necessariamente a língua que você é acostumado na tecnologia e tal. Qual foi assim o pedido mais diferente que o cara fez assim de startup, né? Qual foi a dúvida mais inusitada que a pessoa teve? Nossa, é complexo. É complexo. Tecnologia é complicado, né? Não, porque quando a gente trata de uma camada de investidores anjos, muitas das vezes o investidor anjo ele coloca lá, sei lá, uma quantia que para o investidor não é uma quantia relevante, é algo que ele consegue investir e ajudar as pessoas. E muitas vezes ele não entende muito o propósito da startup. Certo. Então no final do dia você tem pedidos assim, cara, tá bom, mas o que seu produto faz? Então você fala, cara, você já botou dinheiro? Já pôs dinheiro? E como assim? Qual a sua dúvida? Não, a dúvida é o que você faz. Nossa. Porque eu gostei da ideia, mas o que é o produto? Existiu uma startup que eu mentorei, também no Sul, que, cara, tinha investidor que, tipo, um dia que a gente fez uma rodada lá de investidor anjo, tava meio que comemorando e tudo mais, um investidor falou, tá bom, cara, mas o produto de vocês vai ser o quê mesmo? Essa foi a pergunta no café. Nossa. Aí, tipo, eu como mentor, falei, cara, beleza, E aí o empreendedor fez um pitch pro cara, tipo, tá, putz, que legal, a ideia é bacana mesmo. É óbvio que são perfis de investimento, né? É um investimento relativamente baixo, normalmente são pessoas que já estão num ciclo de empreendedorismo que gostam de ajudar essas empresas porque o upside é muito grande. Às vezes o cara, o investidor anjo, coloca, sei lá, 50 mil reais nessa startup, daqui a um ano essa startup vende e põe, sei lá, 1 milhão no bolso. Um exemplo, assim, melhor dos mundos. Mas tem 90% do cenário, cara, colocou 50 pau, 100 pau lá, daqui 2 anos, cara... Cara, tira...
Não, derreteu, não virou nada, a empresa não deu tração. Não... E assim, o investidor anjo é para isso. Sim. Então, muitas vezes, o investidor anjo, ele gosta muito da ideia, mas ele não entende o produto. Sim. Ele investe muito mais na característica do empreendedor do que propriamente no produto. É o rapport, né? O cara olha bem para o empreendedor e fala, cara, você vai construir. Esse cara é vencedor. Eu sou o elo de ponte que tem que estruturar a startup para erguer ela. Sim. E o cara que pôs dinheiro ainda não entendeu, vamos dar um passo para trás. Sim. Vamos fazer um pitch para a pessoa, vamos deixar todo mundo na mesma página. Até porque, quando a gente fala de startup, muitas das pessoas acabam ignorando o círculo de networking. Que muitas das vezes, eu tô com uma ideia, não sei o que, puta, cara, fala com o fulano lá. Ele já criou, está com a mesma ideia, entendeu? Então, isso é legal. É o tal do Smart Money também. É o Smart Money, mas Smart Money, principalmente hoje, quando a gente olha no conceito da nuvem e olha para o mercado futuro, é Smart Money. Sim. Não tem outro espaço. Não é o cara que entra com dinheiro só, né? Ele espaço. entra com dinheiro, com Smart contato, Money. com ideias. Muitas das vezes, a abertura que esse investidor pode te dar para o mercado é muito maior e melhor do que propriamente o dinheiro que ele vai... Porque o dinheiro, se é uma startup já saudável, que já fatura, cara, isso é consequência do tempo. Sim. Agora, se está no negativo, aí muda um pouco o jogo. Mas no nosso caso lá não, é Smart Money. Tem que agregar pro negócio, não só pro caixa. Entendi. É o cara que vende relacionamento, né? Vende relacionamento, te abre algumas portas. E às vezes até tem correlação de negócio, porque muitos investidores não têm um investimento. Ele tem investimento aqui, ali, ali, ali. Então às vezes ele investe em você aqui, e se você falar com ele, cara, meu produto é 10. Tá, cara, vem aqui, vou abrir porta nessa outra empresa que eu sou investidor. Cara, as duas fazem negócio. Então o investidor ganhou nas duas pontas. E você que tracionando o seu negócio, você ganha uma marca que você fala, caramba, cheguei numa marca... Você chega pela porta da frente, né? Você chega e fala, cara, e com crachá, tudo bem, tô entrando aqui. Você cai do teto, né? Você despenca da laje do cara. Então isso é muito legal. Isso quando a gente olha num ciclo de empreendedorismo, para mentorear startups, eu acho que o principal ponto é esse. É conectar o empreendedor com quem pode facilitar a vida. Sim. E não necessariamente o dinheiro, né? O dinheiro é o início, né? É o início de uma jornada. Mas às vezes dá uma dica diferente. Tipo, cara, seu produto é legal, mas olha isso. Cara, seu produto dá fit. Vai falar com aquele cara que vai comprar seu produto. E às vezes o cara fala assim, eu até compro o seu produto, só que precisa ter isso. Então é legal que o network faz com que você também amadureça o seu produto e você também começa a fazer o boca a boca, né? Quando você olha esse lance de network, de investidor, é legal porque você surfa alguns mundos diferentes, né? Sim. E muitas das vezes o empreendedor já mais maduro, que já gosta de tomar um pouco mais de risco e investir em novas ideias, a preocupação dele muitas das vezes não é o que estão fazendo com o investimento realizado, e sim o que estão criando. A ideia nova, o que está agregando e tudo mais. Então isso é legal, porque muitas vezes o cara, vem para uma reunião de conselho aqui que nós vamos apresentar número, cara, puta, beleza, mas próximo, entendeu? Eu não tenho tempo para perder com isso. Não estou muito preocupado, porque aí é o modelo de investidor anjo. Aí muda um pouco. Óbvio, quando você tem uma primeira rodada de investimento um pouco mais parruda, um Series E, por exemplo, aí sim você tem que ter um conselho e tal. Mas aí é uma startup muito mais sólida. Sim. Aí é que hoje, quando a gente faz startup, todo mundo criou uma empresa. Startup, cara. Beleza, startup e tal, mas tem conceitos para você ser uma startup. Sim. Então, senão você é uma pequena empresa que está começando, ok, sem problemas, mas são conceitos diferentes. Quando você fala de pequena empresa, você fala muito... A primeira coisa que você lembra aqui é o Sebrae, né, cara? O que você acha do Sebrae? Cara, o Sebrae. O Sebrae tem um ponto institucional muito bacana. Eu acho que ele forma boas pessoas, bons profissionais. O grande ponto para mim é que o hands-on ele é muito mais importante. Um ponto não anula o outro. Ok. Porém, cara, a parte muito didática da coisa e tudo mais, ela é legal. Tipo, você aprende a fazer o seu primeiro DRE, você aprende fluxo de caixa. Cara, tudo isso é muito legal, muito importante. É muito importante mesmo. Mas muitas vezes você está criando a ideia, você tem que ter muito mais hands-on. Você tem que entender a sua ideia, você tem que ir um pouco mais a fundo da sua ideia. Então, são coisas que, no final do dia, ele caminha para. Mas para começar... São momentos diferentes. São momentos diferentes. Para quem está começando, tirando zero, é construção. Você está construindo, está lá, terra de ninguém, você precisa construir uma casa, não adianta você fazer um curso de arquitetura. Verdade. Cara, você tem que primeiro saber o que é uma fundação e tudo mais, para você construir algo importante. Eu acho, a minha opinião sobre o Sebrae. O Sebrae é um serviço maravilhoso, mas ele deveria começar aproximadamente com 10 anos de idade. A pessoa devia, a partir dos 10 anos de idade, a pessoa devia ter aulas já voltadas para o empreendedorismo.
Porque o que falta no Brasil, o que sobra é gente entrando de paraquedas nisso, empurrado pelo mercado e tal. O que falta muito é o empreendedor formado, o cara que vai aprender isso que você está falando, que o cara vai aprender isso, mas ele já tem que se preocupar com a execução, tem que se preocupar em criar produtos, tem que se preocupar com faturamento, só que ele está aprendendo o que é um livro caixa, o que é, sabe, um razonete muitas vezes, né? Então, ter essas informações, né, no tempo correto. Tem que ser bem no início mesmo. Já vai ter algumas insights ali, né, algumas informações para a criança, para que ela já comece a enxergar o mundo de uma maneira diferente, né? Não, eu concordo. E aí eu acho que culturalmente nós temos alguns problemas e aí pode ser que o Sebrae pague alguns pênaltis por isso. Hoje, muitos dos empreendedores, eles são empreendedores um pouco mais forçados. Ele se torna empreendedor. Não porque ele gostaria, ele precisa. Está com a corda no pescoço, né? Então, você vê poucos empreendedores que vão amadurecendo a ideia, criando robustez, amadurecendo e vira empreendedor de uma forma, não vou falar natural, né? Porque nada é muito natural, mas planejada. Uma forma planejada. Você vai planejando para tal. Aí sim o Sebrae faz um bom trabalho. Você vai se planejando para isso. Sim. Mas quando muitos empreendedores no Brasil que viram a chave, aí eu acho que tem que inverter um pouco a regra. Sim. E, obviamente, o que você falou faz muito sentido. Hoje, deveríamos falar sobre conceitos básicos da economia. Sim. Na escolinha, nossos filhos. Tem que ter lá, tipo, cara, o que é, o que não é, cara, o que é juros. Sim. Cara, tem gente que não A minha aprendeu isso esses dias. E aí falou assim, olha, eu estou emprestando dinheiro agora. Ela falou, estou emprestando R$2 a 50 centavos de juros por dia. Eu falei, isso não é empréstimo, isso é agiotagem. Você só não pode matar a criancinha depois, tá? Falei, você não pode bater nem matar ninguém se não te pagar, porque é o que você estava cobrando. Ela, não, porque o meu avô me ensinou sobre juros, agora eu quero ganhar juros. Então, e são conceitos que são simples, né? No momento certo da vida da criança, isso é muito bem absorvido, é facilmente absorvido. E, cara, levando para a vida adulta, o cara vai fazer escolhas melhores financeiramente falando, né? E assim, a tomada de dinheiro mais inteligente. Então, Sim. como muitas das vezes é virado de chave, a pessoa acha que não, eu vou fazer um planejamento aqui, cara, nos próximos 3 meses, eu vou lá no banco, pego um empréstimo, sei lá, X% ao mês, porque em 3 meses eu estou faturando e já estou pagando esse empréstimo e já estou ganhando dinheiro. Cara, e no final do dia, passou 3 meses, o cara está enforcado, sem dinheiro e ainda com dívida para pagar. Sim, então tem um processo de planejamento para tal. Sim. Então, obviamente que existe essa matéria, obviamente, no Sebrae, mas eu acho que cada caso é um caso. Cada caso né? é um caso. Então, acho que tem muitas situações, tem muito empreendedor que chega no Sebrae enforcado e não fez o planejamento. Então, acho que isso dá um passo antes da nossa cultura. Tem que ser lá atrás, entender o que é juros, como que administra o dinheiro, o que é fluxo de caixa. Cara, isso são situações básicas. Cara, se você recebeu 10 e você gastar 11, ferrou? Sim, a conta não fecha. A conta não fecha, entendeu? Se você pegar 10, gastar 5, reinvestir 2, ficar com fluxo de emergência, cara, no final de um período você é muito mais saudável do que o cara que está tomando dinheiro caro. Então o Sebrae para mim tem esse papel, só que um pouco mais tardio. Tinha que ser um pouco antes. Obviamente não é culpa dele, porque ele está disponível. Então qualquer pessoa deveria fazer isso antes, mas ele acaba pagando um pênalti, toma um chazinho amargo ali pelo posicionamento dele. Ele peca pelo ser tardio. E aí, assim, eu tô pensando em empreender, então tinha que ter uma comunicação mais efetiva para o cara que está pensando. O cara que já começou, ele começa a ter outras preocupações. Só que aí quando ele executa as outras preocupações de começar o negócio, já foi. Aí já está devendo. Cara, o que é fluxo de caixa? O que é isso? Descompassou e tal. Na verdade, quando o cara vai no Sebrae, ele está mais à procura de um milagre do que do propriamente planejamento. O atendente do Sebrae tem que falar assim, gente, a igreja é aqui. Aqui é o Sebrae para a gente ali poder você planejar. Chora, milagre é ali. Aqui a gente só trabalha com planejamento financeiro, número e tal. Queria que você deixasse uma mensagem aí para os futuros empreendedores, pessoas que estão ali, sabe, vendo vídeos de startup, de pessoas que estão fazendo muito dinheiro e muito sucesso e muito rápido. Qual que é a dica que você dá aí como mentor, como pessoa que está trabalhando aí nesse mercado já há um tempo? Olha, o que eu falo para as pessoas quando estou começando é, cara, força de vontade, boa ideia sem execução é uma péssima ideia. Então, assim, acho que é suor, é trabalhar,
é entender as oportunidades, entender o fluxo de mercado, entender as ondas de mercado. E assim, não tem mágica. Assim, a gente olha muitas vezes os gurus de internet falando que, olha, comecei ontem com R$1 e hoje eu já estou faturando 1 milhão. É possível, mas improvável. Então, pé no chão, fazendo um planejamento bem feito, criando robustez para a empresa, vai fazer com que você cresça de maneira saudável, sem muita dor, porque crescer dói. Então, assim, e empreender é isso, é você matar um leão por dia. Muitas vezes não é matar, é adestrar ele. Se adestra, deixa ele quietinho ali, porque depois você vai precisar ele ao seu lado. Mas empreender é uma arte. No Brasil é uma arte, apesar de algumas dificuldades em termos de impostos e tudo mais, mas é uma arte. E quem se dá bem, quem usa a criatividade para isso, com certeza é um diferencial para o mercado. Bacana, maravilha. E eu queria acrescentar uma coisa aí para as pessoas que pretendem empreender ou estão iniciando no empreendedorismo, assim, foquem em adquirir bons hábitos, tá? Porque bons hábitos, então, quer seja na administração financeira, quer seja na proteção e sigilo dos dados, porque assim, empreendedorismo parte de ideias. Se você não aprender a proteger bem a sua ideia, cara, você está dando munição para o mercado de contra-atacar. Então, adquira bons hábitos, né? Adquira bons hábitos, tanto em como investir, como a gente falou, sabe, perseverança, né? Você ter foco e tudo mais, mas adquira bons hábitos na proteção de dados também, porque a proteção da sua informação é tão ou mais importante do que você ter a ideia, de você ter a informação na mão. Porque se você tiver algum problema com ela, você pode acabar gerando um marco positivo ou negativo na sua vida, né? Ou um marco positivo, dependendo de como for os seus hábitos. Cauê, brigadão pela disposição aí, por compartilhar esse tempo com a gente. O Cauê é um cara que tem a gestão dele, eu acompanhei algumas vezes de perto, e é um cara que tem um diferencial, consegue, é o tipo de pessoa que é íntegro no tratamento com as pessoas. E tem sido assim muito bacana, muito gratificante, né, com o convívio ali, a gente conversa, e é muito bacana ver isso aí, ver esse tipo de profissional progredindo, trabalhando cada vez, né, para inovar mais no mercado e saber que tem empresas que estão bem assessoradas ali, estão bem mentoradas por ele, tá ok? Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, curta, se inscreva no canal, comenta aí o que você acha, se você está passando por um momento aí de investimento, um momento aí de geração de ideias, de você nutrir um sonho, fala aí pra gente qual que é o seu desafio agora, tá ok? Muito obrigado e até a próxima.